over the hills and fall for what? She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá, queridos amigos. O meu nome é Rodrigo. Eu sou palestrante do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Hoje nós falaremos sobre o tema Dedicação ao Próximo, baseado no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido você, amigo e amiga que está assistindo, a fazer uma reflexão. Uma reflexão singela, porém uma reflexão extremamente importante e com um significado gigantesco. Nós estamos utilizando corretamente o tempo que nós temos aqui na Terra? Mais do que isso, se nós estamos utilizando corretamente o nosso tempo, com o que nós estamos utilizando? O que é esse corretamente? Qual é o nosso propósito? Por que nós temos um tempo específico que nós não sabemos se findará amanhã ou daqui a 50 anos, mas qual é o objetivo desse tempo que nós temos? Qual é o nosso objetivo na Terra? Eu convido você a refletir sobre este tema e ficar com isso na cabeça no decorrer da nossa palestra, para que possamos conversar mais e aprofundar esse tema. Nós não sabemos quando nós partiremos desta viagem. O nosso despertar para retornar à pátria espiritual pode acontecer amanhã ou daqui a 100 anos. Nós não sabemos, e esse desconhecimento do futuro é uma dádiva, porque imagina você, se você soubesse que ia desencarnar daqui a 48 horas. Como você reagiria? Digamos que você consiga assimilar, né, o que poderia acontecer, daqui a 48 horas. O que você faria com essas 48 horas que te restam? Essas parcas 48 horas que a gente vai ter que acabar colocando em prática tudo aquilo que a gente foi adiando ao longo da nossa vida. Aquela reconciliação com aquela pessoa ao qual nós nutrimos algum rancor, alguma mágoa, ou alguma rusga, ou aquela pessoa que nos magoou de alguma forma. Será que nessas 48 horas eu poderia me encontrar com essa pessoa e me reconciliar? Porque, afinal de contas, eu gostaria de partir deste plano com as minhas dívidas saldadas, né? Ou pelo menos sem arestas a serem aparadas. Então, poderia ser uma alternativa. Eu também poderia fazer aquele plano, né, de fazer aquilo que eu gosto e que eu venho adiando há tanto tempo. Sei lá, andar de asa delta, pular de paraquedas, não sei, mas qualquer situação e qualquer plano que eu fiz e que pela correria da vida eu jamais coloquei em prática. Poderia, mas também eu poderia fazer uma reflexão considerando que eu poderia continuar vivendo no piloto automático, como eu vinha vivendo até hoje, acordando cedo, indo trabalhar, voltando para casa, assistindo televisão e vivendo nesse piloto automático, nessa vida onde o tempo vai se esvaindo e acaba passando. Por vezes nós vivemos como se não fôssemos desencarnar jamais. E ainda quando desencarnamos, e nas casas espíritas, né, onde nós atendemos
estes irmãos desencarnados, nós por vezes nos deparamos com situações de espíritos que desencarnaram de uma vida onde não conseguiram cumprir sequer um terço ou um quinto daquilo que se propôs a cumprir na programação espiritual. Por vezes até saem mais endividados do que aqui chegaram. Isso nos leva às reflexões que nós fizemos no início. Mas qual é o propósito que eu tenho aqui? Qual é o nosso propósito na Terra? Pois bem, meu caro, o tema da palestra de hoje é dedicação ao próximo. E se fôssemos resumir a razão de estarmos aqui, a nossa razão de ser, é justamente dedicar-se ao próximo. Dedicar-se àqueles que nos são caros e aos desconhecidos e todas as pessoas que habitam esse mesmo ambiente que nós estamos. Se fôssemos resumir também as palavras de Jesus, nós chegaríamos nesse termo: dedicação, servir, servidão sem qualquer tipo de busca por gratidão ou sem esperar nada em troca. A servidão pela servidão, o bem pelo bem, o simples e absolutamente maravilhoso prazer de ver o nosso irmão contente, o nosso irmão feliz, o nosso irmão bem. Talvez o grande despertar dessa nossa jornada seja descobrirmos que nós não somos felizes de fato sozinhos, que nós só podemos ser felizes se o nosso irmão for feliz, se o nosso irmão também estiver contente. Caso contrário, a nossa felicidade é efêmera. Ficamos felizes quando adquirimos bens materiais, por exemplo. Um carro, uma casa, roupas e todo bem material. Mas entendemos também, com o passar do tempo, que isso é uma felicidade efêmera. É uma felicidade extremamente passageira. Agora, a felicidade de poder fazer o bem ao nosso próximo, essa felicidade ela é indescritível. A felicidade de servir, o orgulho e a alegria de servir. Jesus, na festa de seu amigo, na festa de casamento de seu amigo, onde na famosa passagem onde ele transforma a água em vinho, aconteceu o seu mais famoso, talvez, milagre, né? Ao realizar este milagre, os seus discípulos o questionaram: mas, mestre, não seria um incentivo à bebedeira e à devassidão transformar água em vinho, sendo que estas pessoas que aqui estão vão consumir o álcool e vão acabar perdendo o juízo? E Jesus, com a sua doçura no olhar, que lhe era peculiar e que lhe era muito própria, disse: meu irmão, acaso não conheces a alegria de poder servir e ser útil a um outro irmão? Eu estou sendo útil, eu estou servindo ao meu irmão. Jesus não perdia nenhum momento para pregar a palavra e falar sobre amor, falar sobre caridade, falar sobre o quão é importante e é satisfatório poder servir ao nosso irmão. Por vezes nós somos cegados pela vida, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho,
pelas nossas vicissitudes e pelas peças que a vida nos prega, como, por exemplo, essa necessidade desenfreada de consumo, essa necessidade de ter, né? E aí acabamos vivendo justamente nesse piloto automático e pensando em coisas fúteis, coisas triviais, e acabamos, por vezes, vivendo como se não tivéssemos vivido, morrendo como se não tivéssemos vivido. Isso é uma realidade muito triste, porque nós desperdiçamos o nosso tempo. A espiritualidade, felizmente para nós, é muito paciente. Os espíritos são muito pacientes. Os espíritos elevados, eles esperam pacientemente a nossa evolução. Nós nunca retrocedemos. Isso não é possível. Aquilo que nós já conquistamos é nosso. Esse conhecimento e essa evolução moral ninguém nos tira. Porém, nós podemos ficar muito tempo estacionados, muito tempo presos a esse piloto automático, a essa realidade. E acabamos nos desviando, assim, dos nossos propósitos. Antes de reencarnar, lá quando nós estamos traçando a nossa programação espiritual, nós temos alguns objetivos que podem ser desde a reconciliação até o reparo de um dano, uma prova, uma expiação que faça com que adiantemos esse período de evolução moral. E quando chegamos aqui, né, com todas essas tentações que nós vemos do mundo material, acabamos desperdiçando literalmente o tempo que nós temos. No mito da caverna de Platão, há uma analogia que nós podemos fazer. Quando nós estamos encarnados e vivendo na Terra, nós estamos como os habitantes da caverna, do mito da caverna de Platão. Esses habitantes, eles conseguiam olhar o exterior da caverna apenas por uma fresta muito pequena através de um buraco. Porque havia uma pedra que ficava bloqueando a passagem e na frente dessa pedra havia uma espécie de fogueira. E ela projetava na caverna, no fundo da caverna, sombras distorcidas do mundo exterior. E os habitantes daquela caverna, que jamais tinham saído para o exterior, tinham uma ideia do mundo apenas através daquelas imagens, daquelas sombras distorcidas. E isso se deu durante muito tempo até que um indivíduo conseguiu sair da caverna. Quando ele saiu da caverna, ele se deparou com um mundo deslumbrante, com pássaros, com cores, com água, com floresta, plantas, fauna, flora, sol e uma infinidade de sensações e cheiros que ele jamais tivera aproveitado e sentido. E ele ficou deslumbrado com aquela realidade que se desvelava em frente aos seus olhos. E a primeira coisa que ele pensou é em voltar até a caverna e falar para os seus irmãos que ele tinha tido contato com o verdadeiro mundo e que tudo aquilo que viveram até então era nada. E quando ele chegou contente na caverna e falou aos seus irmãos sobre tudo que ele viu, os seus irmãos, assustados e preocupados e descrentes daquilo, acabaram o matando. Porque não acreditavam e entendiam que aquele indivíduo tinha enlouquecido. Porque o mundo que eles conheciam era completamente diferente daquilo. Pois bem, meus amigos, o mundo que nós vivemos hoje
aqui encarnados, pode-se dizer que é semelhante a essas sombras distorcidas da caverna. Vemos apenas imagens disformes do nosso cotidiano. E aí nos preocupamos com dinheiro, com trabalho, com as nossas férias, onde que nós vamos passar as nossas férias, mas acabamos deixando de lado aquilo que era mais importante, que eram os nossos objetivos. E os nossos objetivos, via de regra, estão sempre relacionados à dedicação aos nossos irmãos, a dedicação a nós mesmos e aos nossos irmãos, a nós em forma de aprendizado e aos nossos irmãos sobre qualquer circunstância de caridade. E eu digo aqui caridade não apenas no sentido material, mas no sentido afetivo e emocional também, porque existem várias formas de poder auxiliar os nossos irmãos, que não só por dinheiro, né? Porque o nosso primeiro impulso é dizer, olha, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer caridade? Mas o bom emprego e administração do nosso tempo auxiliando os nossos irmãos com carinho, com atenção, né, com paciência, né, também é uma forma de caridade e é uma forma genuína de caridade que nós podemos fazer em qualquer lugar. Nós temos oportunidades no nosso trabalho, nós temos oportunidades na faculdade, na escola, na nossa casa, com os nossos próprios familiares, né? Por que não? Porque pode-se dizer que as maiores provas, elas começam no nosso ambiente familiar, né? Nós não temos esses parentes por acaso, eles estão na nossa vida por uma razão, e que pode ser uma prova, ou uma bênção, ou um aprendizado, enfim, tudo um aprendizado, mas estes familiares que estão na nossa vida, eles têm um propósito. Nada é por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba e permita. Então, é fato que estes familiares, eles estão na nossa vida para que nós comecemos essa obra dentro da nossa casa, né? Não adianta a gente querer ser Madre Teresa de Calcutá e querer ajudar a todos se nós não fazemos isso dentro do nosso ambiente familiar, da nossa casa primeiro, né? A gente precisa começar com aquilo que é necessário e assim por diante, né? Até grandes obras, mas toda grande jornada, grande maratona, ela começa com o primeiro passo, e o primeiro passo a gente dá em casa, ou no nosso trabalho, ou em qualquer outro lugar onde se apresente uma oportunidade. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nós gostamos muito de dizer isso no meio da doutrina espírita, porque é uma grande máxima, uma grande realidade, né? Se nós pedimos para sermos mais caridosos, se nós pedimos para sermos mais humanos, a vida nos dá oportunidades para que a gente consiga, de fato, fazer isso, né? Mas ela nos dá essas oportunidades através das provas e através dos desafios, né? Nós temos muitos desafios para com o nosso próximo. E um dos desafios que nós precisamos superar é a ingratidão, porque, evidentemente, nós enfrentaremos isso. E tudo bem, tranquilo. Nós não vamos desistir de continuar auxiliando os nossos irmãos, o nosso próximo, por uma eventual ingratidão, porque a verdadeira caridade ela é desinteressada, né? Então, se a gente faz algo esperando a gratidão, nós estamos esperando, de certa forma, um pagamento para o nosso ego, né? E então a gente não está fazendo essa caridade de coração aberto, de peito aberto. A gente está fazendo isso porque é uma convenção social, porque é bonito fazer caridade, porque a gente quer sair na foto, porque a gente quer postar, né, nas redes sociais que nós somos pessoas diferenciadas. Enfim, é para massagear o nosso ego e aumentar a nossa autoestima.
é qualquer coisa, menos caridade. A caridade de verdade, ela se preocupa com o bem-estar do nosso irmão e não importa se ele vai ser grato, se ele vai fazer bom uso ou mau uso, né, daquele recurso que nós estamos entregando, seja ele material, ou seja o nosso tempo, ou a nossa paciência, o nosso carinho, isso não importa. O importante é nós atribuirmos e nós entregarmos aquilo que nós temos de melhor para o nosso irmão. Entregar sem esperar qualquer tipo de retribuição. Entregar porque nós temos a convicção e a certeza de que a nossa felicidade depende da felicidade daqueles que nos cercam. Então, qual é o propósito que eu teria em viver essa vida, essa encarnação, que não seja auxiliar o meu irmão, que não seja tornar o fardo dele mais leve, que não seja ombrear com ele as dificuldades e os desafios que a vida nos apresenta, suavizando as suas provas e suavizando também as minhas provas, porque a vida fica muito mais colorida, né? Ela fica muito mais vívida, né? As cores ficam mais vibrantes quando a gente coloca o bem-estar e a alegria de servir em primeiro plano. Então, meus amigos, essas são as palavras de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês façam um bom uso dessas palavras. Eu também sou espectador daquilo que eu digo. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós que estamos aqui encarnados neste desafio. Não esqueça, por vezes nós vamos tropeçar, por vezes nós vamos cometer erros, mas sempre tem um dia novo que está para nascer e uma nova oportunidade de fazermos melhor. O importante é nós aprendermos, continuarmos crescendo como seres humanos e sempre visando o bem-estar do nosso próximo, porque essa é a nossa razão de ser. Fiquem com Deus. Até mais.